Mas tem uma outra informação importante. Os Correios divulgaram um plano para tentar contornar o rombo de 2,6 bilhões de reais em 2024 para tentar melhorar o caixa da empresa. As medidas, no entanto, desagradaram os colaboradores, os funcionários da estatal e prevêem incentivo à redução da jornada de trabalho e, consequentemente, redução dos proventos, do salário dos trabalhadores, suspensão temporária das férias, fim do home office, dentre outras ações. No texto, a empresa reconhece o aumento de despesa no ano anterior e afirma que as medidas são necessárias. Em resposta, o sindicato que representa os funcionários dos Correios repudiou a atitude e ressaltou que os trabalhadores apoiaram a eleição do atual governo com a esperança de reconstruir tudo que teria sido desmontado nos últimos anos e anunciaram que vão tomar medidas jurídicas para reverter essas novas normas. Chamar o Cristiano Beraldo, o assunto dos Correios, voltando aqui à pauta do programa. A empresa estatal quer economizar mais de 1,5 bilhão de reais, mas pretende cortar a jornada, reduzir salário e até cortar plano de saúde. Beraldo. Eu estou muito curioso, Caniato, querendo saber onde está a Erika Hilton. Onde estão os protestos? Como é que uma empresa do governo vai cortar benefício de funcionário dos Correios? Não pode. Tem que ser jornada 4x3 com salário integral e todas as benesses do serviço público. É isso que os servidores dos Correios merecem. E digo mais, é melhor abrir um novo concurso público para contratar ainda mais gente. Afinal de contas, o SEDEX está atrasando, está demorando para entregar as correspondências. Precisa de mais funcionário público. Vamos lá, todo mundo na escala 4x3. Salário integral, todos os benefícios. E se faltar dinheiro para pagar, manda a conta para a viúva. Já vamos pagar 6 bilhões de fraude do INSS, paga também a conta bilionária dos Correios. Porque é assim a lógica que esses militantes ideológicos querem raciocinar para o Brasil, para o poder público. Estão vendo, experimentando na própria carne uma empresa estatal administrada por indicação do governo federal que agora, diante da realidade de ser uma empresa ineficiente, que só dá prejuízo e não entrega um bom serviço, vai ter que tomar medidas para restabelecer uma dinâmica de trabalho que faça sentido para o negócio dos Correios. Essa é a realidade. Só que aí a turminha da esquerda não vai reclamar? Erika Hilton não vai fazer protesto, não vai ter faixa na frente dos Correios? É isso mesmo que eu estou entendendo? Por que essas pessoas ficam fazendo olhar de paisagem quando é com os Correios, mas quando é alguma empresa, algum empresário está se matando para gerar emprego num país absolutamente injusto com aqueles que querem investir no país, aí vão lá, encher a paciência de quem está trabalhando e produzindo. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também acompanham a programação pelas emissoras de rádio, a notícia em destaque, que os nossos comentaristas analisam. Os Correios, a empresa estatal, quer cortar os salários para tentar reverter ou mitigar um prejuízo, um déficit acumulado no ano passado de mais de 2,5 bilhões de reais. Dávila, inclusive, a empresa pretende adotar uma carga horária de 6 horas diárias, 34 horas semanais, né? O que me parece que daria 6 horas por dia, mas daí sobrariam 4 horas, que eu acho que eles fragmentariam nos 5 dias da semana, com um corte proporcional de salário. E muitos se perguntam, bom, será que isso juridicamente é possível? É que eles não são CLT, né? Trata-se de um outro regime por serem funcionários públicos. Mas o que a gente precisa considerar a partir da adoção dessa nova estratégia por parte dos Correios, Dávila? Caniato, não vai resolver o rombo de 2,4 bilhões de reais só em 2024. Um rombo que saltou de 597 milhões de reais em 2023 para 2,4 bilhões em 2024. O ponto é o seguinte:
O Brasil tem mania de perder grandes oportunidades para sepultar esses cadáveres de estatais, para acabar com essas estatais. No governo Bolsonaro, foi a melhor oportunidade que nós tivemos, porque o Correio foi sanado no governo Temer, continuou tendo uma boa gestão no governo Bolsonaro, chegou a ter 900 milhões de reais em caixa, mas faltou aquele empurrão final para vender os Correios um pouco antes da pandemia. O custo político, agora não, deixa para depois, não pode. Essas coisas, na hora que tem uma oportunidade, tem que vender e rápido. Nós temos de privatizar todas essas estatais. Isso é tudo cabide de emprego que perde um monte de dinheiro. Este ano, o ano de 2024, nós perdemos mais de 7 bilhões de reais. Olha, é do tamanho do rombo do INSS, só pagando o rombo de estatal, gente. Dinheiro que deveria estar indo para educação, para segurança pública, para saúde, está indo bancar rombo de estatal, cabide de emprego. E fora que nós não estamos tocando aqui num tema querido ao meu amigo Beraldo, que é os rombos nos fundos previdenciários, tanto do Correio, como da Petrobras, do Banco do Brasil, etc. Então, gente, é uma montanha de dinheiro desperdiçada. Nós precisamos privatizar todas essas empresas, sem dó, e não pode desperdiçar a oportunidade. Quando a bola está na frente do gol, o bom centroavante chuta para dentro da rede. E nós perdemos essa chance no governo Bolsonaro. Agora está aí, essa conta, e vai continuar aumentando o rombo, porque se faz de conta que quer fazer alguma coisa, não resolve o problema, só tem um jeito de resolver: vender, privatizar. E a culpa que eles colocam, não caiu remessa internacional, Shopee, tudo conversa fiada, é má gestão mesmo, é o custo do aparelhamento de estatal, não tem nada a ver com concorrência ou queda do movimento internacional ou queda das vendas da Shopee, não tem nada a ver, é má gestão, malandragem, e o único jeito de acabar com isso é privatizar os Correios. Bem lembrado, né? Uma das justificativas é que a taxa das blusinhas teria impactado muito o negócio dos Correios e, por essa razão, um rombo que supera 2,5 bilhões. Culpa da taxa das blusinhas, né, Dávila? Agora, tem um outro... Vai lá, Dávila, quer fazer um complemento? Não, eu ia falar, por que esse problema não está tendo no Mercado Livre? Por que esse problema não está tendo na Amazon e outras? Não tem explicação, Canhato. Tem que vender a estatal. É verdade. Agora tem um outro ponto que é curioso, viu, Mota? O Filipinho, inclusive, lembrou aqui, porque o sindicato que representa os servidores dos Correios, eles repudiaram essas medidas que são defendidas pela atual gestão, dizendo que os funcionários apoiaram a atual administração, a eleição do atual governo, na esperança de que esse governo reconstruísse tudo que tinha sido desmontado na gestão anterior. Mas espera aí, olha que loucura, na gestão anterior os Correios operaram no azul, os Correios deram lucro. Então como assim? A gestão anterior desmontou tudo e agora eles tinham a esperança de que o atual governo trouxesse uma empresa remodelada e oferecesse o melhor para os funcionários. Tem muita coisa errada nessa avaliação do sindicato, hein, Mota? O sindicato só esqueceu um pequeno detalhe, que é o consumidor, o cliente, aquele que usufrui o serviço oferecido pela empresa. Para o sindicato isso aí é irrelevante. O que interessa se o Correio está prestando um serviço bom ou ruim? Não interessa nada disso. A verdade é que a gente está vendo uma coisa espantosa. Os Correios estão descobrindo a gestão empresarial, meus amigos. Parabéns à gerência dos Correios por ter finalmente despertado para essa grande inovação que começou lá no início do século XX, os princípios da gestão empresarial. Pena que esse despertar só veio depois desse prejuízo gigante, né? A gente tem que falar as coisas como elas são. A gestão de uma grande empresa é uma tarefa desafiadora, até para os executivos
mais preparados. Imagine, então, quando, ao invés de executivos preparados, a empresa é gerida por políticos despreparados. Olha, isso não é acidente, né? É sempre bom lembrar. Isso é a estratégia do atual governo, colocar políticos em todas as empresas estatais. Não custa lembrar, como o Dávila já disse, isso só foi possível devido a uma decisão judicial que suspendeu a lei. É como se alguém apagasse a luz da sala e aí, enquanto a luz estava apagada, o governo nomeou políticos para todas as estatais. Depois a lei voltou a vigorar, acenderam a luz da sala. Mas, e os políticos que tinham sido nomeados? Não fica todo mundo lá. Né? Se acendeu a luz da sala e aí você viu o que estava acontecendo lá, mas você fingiu que não viu. Deixa a festa continuar. E aí, meus amigos, eu tenho que perguntar, diante disso, como é que se pode esperar que o brasileiro imagine que virá algum dia alguma coisa boa desse Estado? Pois é, inclusive tem uma mensagem muito curiosa sobre um ponto, quando a gente olha para os Correios, que a gente precisa também analisar. O Marcelo enviou a seguinte mensagem: bom, Correios, dinheiro para show tem. Gilberto Gil agradece. E aí, né, Beraldo, é óbvio que a gente não pode ignorar também a questão que envolve uma grande empresa estatal e a maneira como ela administra aquela verba destinada a patrocínios. O Mota disse, bom, gestão de grandes empresas é algo sempre muito desafiador, mas tem lições básicas de administração, né, Beraldo? E aí a gente tem que se perguntar, bom, qual é a razão? Por que o Lollapalooza precisa de dinheiro público nos patrocínios? Teve uma injeção de 6 milhões de reais para o Festival de Música Lollapalooza e 4 milhões de reais na turnê de Gilberto Gil. Não há razão, né? Nem os eventos precisam e nem os Correios precisariam injetar esse dinheiro. Tem muita coisa errada, hein, Beraldo? Muita coisa errada. A indústria, estamos falando de indústria da cultura brasileira, ela, na verdade, é uma indústria do dinheiro público brasileiro. Porque esses eventos que claramente não precisariam de dinheiro público, eles vão sendo financiados, em geral, artistas amigos do governo vão recebendo essas verbas para financiarem os seus shows e a gente tem que se perguntar, com todo respeito ao artista, com todo respeito a quem aprecia o artista, mas alguém como Gilberto Gil precisa de dinheiro estatal para fazer um show? Depois de toda a carreira, de todo o sucesso, tem uma gravadora, tem patrocinadores, mas aí precisa do dinheiro público para fazer uma turnê. Isso é injustificável. Quando a gente olha para grandes eventos, inclusive, Caniato, que são promovidos a partir de dinheiro incentivado, nós também temos um problema grave. Por que uma atração internacional, que obviamente atrai a atenção, atrai público, visibilidade, cobertura da imprensa nacional e internacional, por que uma empresa dessa, que um espetáculo desse, precisa de dinheiro incentivado para ser realizado? Não. Isso tudo aí é negócio. Grandes shows, grandes eventos são negócios, são empresários, são profissionais por trás disso e o dinheiro público não deveria estar envolvido. O dinheiro público para a cultura deveria, então, estar financiando aqueles artistas que estão atuando para preservar algum tipo de aspecto da cultura brasileira, mas que não tem visibilidade, que não conseguem um lugar no estrelato, porque a sua atividade ali tem um público limitado, seja o que for. Aí você está ali apoiando a continuidade de uma determinada atividade, um aspecto da cultura brasileira. Mas, de resto, Caniato, é esse universo de favorecimentos aos amigos, sempre usando os subterfúgios dessas empresas públicas, dessas empresas estatais. E convenhamos, façam uma pesquisa. Quem confia nos Correios hoje em dia? Quem tem a segurança de que vai postar um documento no SEDEX, que antigamente entregava até às 10 da manhã. Aí veio a pandemia, não podemos mais entregar até às 10 da manhã. Aí tem 5 anos que acabou a pandemia, até hoje não entrega,
mas no dia. Você coloca no Sedex para uma hora, um dia qualquer da semana que vem, quem sabe alguém vai te entregar. Essa é a realidade dos Correios hoje. E aí a gente tem que perguntar o que de fato eles estão fazendo. Eles estão investindo para melhorar o serviço, entregar um serviço que tenha a confiabilidade da sociedade brasileira, das empresas brasileiras, dos usuários desse tipo de serviço do Brasil. Não, estão dando dinheiro para shows que não precisam do dinheiro público. Aí realmente fica muito difícil. Pois é, e aí tem uma ampla reportagem que foi publicada pela edição digital da revista Veja, e aí a revista, viu, Dávila, questionou naturalmente os Correios sobre esses patrocínios na casa dos milhões, né? Especialmente sobre o Lollapalooza. Até as meninas da redação gostam desse festival, voltam com o pé todo sujo de lama, mas gostam porque tem as bandas do momento lá, né, Dávila? E aí a revista Veja perguntou para os Correios exatamente qual é a razão, né, de um investimento na casa de 6 milhões de reais no Lollapalooza. E a estatal disse que esse contrato buscou fortalecer a imagem de inovação junto a um público jovem que não teve tanta experiência com a empresa, com um potencial de agregar valor à marca, possibilitando associar sua marca a um dos maiores eventos de música do país e do mundo. Apostar no Lollapalooza para fortalecer a imagem dos Correios, não sei, né, Dávila? Se é uma empresa que tem uma boa gestão, ela só precisa apostar numa coisa. Como bem disse o Beraldo, entregar mercadoria no tempo certo. É isso que precisa. Quando você compra alguma coisa, você quer receber no tempo certo. Esse é o melhor investimento, esse é o melhor marketing de uma empresa. Porque aí, Canhato, eu ligo para você, ou pro Beraldo, pro Mota, e falo, Mota, nossa, que recebi aqui, bora, obrigado por ter mandado o seu livro para mim aqui, que eu recebi na hora certa o livro. Chegou em casa, perfeito. Não estava amassado, não estava destruído. Essa é a melhor propaganda que você pode fazer para uma empresa de logística, não é apoiando o show. Imagina se alguém que está no show fala assim, nossa, graças ao correio que trouxe o Lollapalooza, amanhã eu vou ligar e vou usar o correio para enviar minha mercadoria. Isso não existe. Isso aí, de novo, é uma outra distorção estatal. Isso, Canhato, tem a ver com as leis de incentivo, tem a ver com favorecimento político. Chega algum político e fala assim, ô Correio, poxa vida, a gente que tem aí 2 diretores indicados, solta um dinheirinho lá para Lollapalooza. Não tem critério nenhum, é só político. Não adianta dar uma justificativa marquetológica, não tem uma justificativa nenhuma. Quer fazer um bom serviço? É o melhor marketing para uma empresa. O resto é, de novo, troca de favores políticos com o dinheiro do contribuinte. Mesmo em crise, viu, Mota, os Correios investiram ou gastaram mais de 30 milhões de reais em patrocínios na atual gestão federal. Esse pecado não é exclusivo dos Correios, né? Tem inúmeras empresas estatais que gastam fortunas com propaganda e marketing, inclusive empresas que, como o Correio, são monopólios. Para que um monopólio precisa fortalecer a marca? Só tem ele. Não tem outra alternativa. Se você quiser mandar uma cartinha pelos Correios. Então, que loucura é essa de fortalecer marca? Olha, eu não fico surpreso com o fato de que existam pessoas com a cara de pau e a criatividade para defender esse tipo de coisa. O que eu fico surpreso é que isso não seja questionado, porque a gente tem inúmeros órgãos de controle, tribunais, controladorias. Como é que se permite um troço desse, né? É um desperdício de dinheiro público assintoso. Isso reforça a convicção que eu firmei até por outras razões, mas essa é uma razão adicional. O Estado não tem que se meter em cultura. Toda vez que o Estado se mete em cultura, ele ou está refletindo as preferências particulares das pessoas que estão mandando no Estado naquele momento, que muitas vezes são preferências terríveis, que nós repudiamos, ou trata-se de um esquema, porque você contrata, né, uma banda, um cantor, e geralmente essas contratações são feitas sem licitação, lógico, né? Como é que você vai fazer licitação para contratar uma
uma cantora internacional de rock ou uma banda de axé. E aí, meu amigo, é quanto você quer pagar. Essa é a história. Isso é um absurdo num país como o Brasil, onde há tantas coisas ainda esperando para serem feitas. A gente fala sobre uma delas todo dia aqui, né? Que é a segurança pública. A gente falou sobre a reforma administrativa. Não faltam coisas nesse país que precisam ser feitas. Você vê o Estado gastando dinheiro com show. Quem toma uma decisão dessa devia ter vergonha na cara. Como é que o sujeito assina um cheque desse, depois sai andando por essas ruas onde a gente anda, num país onde a infraestrutura está caindo aos pedaços? Não é possível que uma coisa dessa seja aceita como normal. Pois é, vou passar para o Beraldo, mas antes acho que o Dávila sinalizou. Você quer fazer um arremate, um complemento? Você concordou com o Mota, né, Dávila? Mas acho que você tem algo a dizer. Não é o que o Mota falou. É Correios, Petrobras, BNDES, são os maiores financiadores de tudo. Não tem nenhum critério. Por isso, ou nós temos empresas aqui que pensam na qualidade da gestão e na qualidade do serviço público prestado ao consumidor final, ao contribuinte. Você vê, essa é a mentalidade que nós precisamos no setor público hoje. Zelar pela qualidade do serviço e não pelo marketing. Agora, Beraldo, são tantos exemplos ruins, né? Quando a gente fala de gestão de empresas públicas, de autarquias ao longo dos últimos anos, que é difícil entender por qual razão a agenda de privatizações avança de forma tão lenta, né? O Mota, o Dávila, tantos outros analistas, você, sempre defendem a privatização das empresas públicas. Queria que você fizesse análise, colocando em perspectiva o posicionamento dos nossos políticos, que em determinado momento defendem essa agenda, mas quando se vê em um momento de tranquilidade, acabam se beneficiando muito das conexões, né, com aqueles que dirigem essas empresas estatais, né? Caniato, veja só, o Correios patrocinou lá o show XYZ da Estrela Internacional, que aí vai se apresentar num grande estádio de São Paulo. O político vai ligar para o presidente dos Correios, que vai atender muito animado: senador, deputado, ministro, que honra receber sua ligação, estamos aqui trabalhando conforme o nosso acordo, espero que o senhor esteja satisfeito com o trabalho que eu estou entregando. E aí a autoridade fala: ô, presidente, muito feliz, e vou ficar ainda mais feliz se o senhor puder me ajudar, porque a minha filha querida está querendo ir com as amiguinhas dela lá no show, e eu tenho certeza que você guardou uns convites VIP. Não vem me colocar na arquibancada, não, que minha filha não frequenta arquibancada. É camarote, é primeira fila. Aí o presidente, que deveria, veja, não deveria patrocinar, se patrocinou e recebeu ingressos, deveria usar de forma institucional em benefício da companhia. Como é que acontece no setor privado? Você tem a companhia que tem ali determinados ingressos, ele liga para os principais clientes, fala: olha, você aqui que tem essa parceria comercial conosco de tantos anos e tal, a gente queria, em sinal de reconhecimento dessa nossa relação comercial, e oferecer aqui 2, 3 ingressos para você ir com seus filhos, enfim, assistir esse show. Mas na empresa pública, não. Ai do presidente dizer que não tem ingresso para a filha do senador, do deputado, do ministro. É mais fácil ele comprar do próprio bolso o ingresso se tiver acabado do que dizer não quando ele recebe esse pedido. E aí, por razões extremamente mesquinhas, como essa, deste exemplo que eu dei, Caniato, vão levando o universo político até a preguiça danada de fazer andar a privatização dessas empresas completamente problemáticas que vão sugando dinheiro público. Elas acabam com as molezas, elas acabam com os cabides de emprego, com as indicações, com os contratos superfaturados, com as mamatas que existem associadas à administração dessas empresas públicas. Porque não há nenhum sentido para o governo brasileiro manter, por exemplo, uma instituição como os Correios.
E eu fico assustado, Caniato, porque os funcionários, que na verdade não são os funcionários, né? É o sindicato que diz representar os funcionários, diz que apoiou o governo e que agora está indignado. Como podem esses supostos representantes dos funcionários dizer que apoiaram a eleição de um governo composto por pessoas responsáveis pelo roubo do fundo de pensão dos Correios? Os pensionistas dos Correios estão lascados porque o dinheiro deles foi roubado aos bilhões. Eles estão tendo descontos na folha de pagamento e os aposentados estão tendo descontos na aposentadoria para cobrir o rombo multibilionário do roubo que aconteceu. E aí essas pessoas estão com síndrome de Estocolmo? Se apaixonaram pelo ladrão? É isso que está acontecendo? Mas essas aberrações são normalizadas, naturalizadas. Essa gente se merece, mas o Brasil não merece ter que pagar a conta de uma instituição incompetente como os Correios e tantas outras que não deveriam existir. A própria Petrobras não faz absolutamente mais nenhum sentido no Brasil hoje. Mas ninguém quer discutir isso. Que a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso. Ai, a Petrobras é o máximo. Ai, que orgulho da Petrobras, ela fica aí pondo banca no mundo inteiro. A Petrobras é um problema, não é uma solução. O governo, ao invés de investir na modernização de refinarias, para aí sim baixar a pegada de carbono, ter medidas de modernização dessas plantas completamente obsoletas que temos no Brasil, não faz isso. Por quê? Ah, não, porque não vale a pena investir. É mentira! Eles não fazem isso porque querem que sobre dinheiro no caixa para eles roubarem e tapar o buraco que os Correios e tantas outras empresas abrem. É isso que o governo quer. É um processo de alimentar a safadeza, a incompetência, a vergonhice. O Brasil está preso nisso e, para a conveniência dos políticos, nós não vamos sair disso tão cedo. Então, eu realmente não sei qual é a resposta, não sei o que, neste cenário que vivemos hoje, vai permitir que a gente ponha um ponto final nessa esculhambação que virou. Seguiremos atentos a essas movimentações dos Correios e também para as consequências dessas medidas e também o posicionamento dos servidores, né, daqueles que trabalham nos Correios.